palavra que acaba de ser proclamada ajuda-nos a refletir sobre o que é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, e que o valor deste não depende da quantidade, mas sim da qualidade. Deus não avalia a nossa vida por aquela quantidade de coisas que fazemos, mas pelo amor, a caridade que colocamos nas nossas atitudes. E quer a primeira leitura, quer o Evangelho, ajudam-nos a entender que a caridade, que o amor, é muito mais que dar. A caridade não é só dar, é dar aquilo que faz parte de nós, aquilo, quem sabe, até nos possa fazer falta. Esta mensagem é explícita na primeira leitura e na passagem do Evangelho. Quando nós temos qualquer coisa em casa que nos incomoda, que já não usamos e que decidimos dar, fazemos bem, é um gesto bonito, mas não é caridade. A caridade é muitíssimo mais. Olhemos para a primeira leitura retirada do livro dos Reis, contextualizemo-la para a compreendermos melhor. O povo de Deus tinha-se afastado de Deus, tinha deixado de frequentar o templo, prestava culto aos deuses pagãos, trazidos por uma tal Jezabel, rainha do rei, a esposa do rei. E nesta circunstância o Senhor como que deu um sinal ao seu povo. Deixou de chover. Nós não podemos ver nos fenómenos da natureza um castigo de Deus. O nosso Deus não é um Deus vingativo. Mas às vezes devemos ter a capacidade de ver nele, se calhar, um sinal, um alerta, para repensarmos da maneira que estamos a viver, sinal que se calhar necessitamos de mudar de atitude, mudar de rumo. E naquela altura era a seca. Já não chovia há muito tempo. Por outro lado, o profeta Elias andava fugido da rainha, porque ele tinha enfrentado os falsos profetas e ela queria lhe dar a morte. E é nesta circunstância que o profeta, fugido, encontra esta pobre viúva, que não tem praticamente nada, começa por lhe pedir água e depois pede-lhe pão também. Mas como escutamos, ela, coitada, nem sequer tinha para ela e para o filho, quanto mais para dar ao profeta. Porém, sensibilizada, reparte do pouco que tem. E a primeira leitura terminava dizendo que, como recompensa deste gesto de verdadeira caridade, nunca mais faltou o alimento àquela pobre mulher. A caridade verdadeira, autêntica, sincera, é capaz de realizar grandes milagres. No Evangelho é Jesus que, alertando para a importância de não nos iludirmos com a grandeza, com a fachada, com a aparência, com a quantidade, que ele critica declaradamente nos fariseus e nos escribas, depois aponta-nos para outra mulher, que também dá do pouco que tem. O Evangelho diz mesmo daquilo que lhe fazia falta para ela viver. Como entender esta importância de dar aquilo que nos faz falta? Se formos egoístas, se nos deixarmos guiar pelos critérios da nossa sociedade, do nosso mundo, achamos isto absurdo. E até podemos dizer, ora, era agora que me faltava. Dar aquilo que faz falta para mim e para os meus. Primeiro estou eu. Isto é o pensamento mundano. Este é o nosso pensamento. Esta não é lógica de Deus. Esta não é lógica de Cristo, que nos dá tudo até a sua própria vida. Ele dirá,
Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Quem dá a vida não tem mais nada para dar. Cristo dá absolutamente tudo. E eu e tu, se queremos ser cristãos, temos de procurar fazer o mesmo. Não podemos olhar primeiro para nós, mas devemos olhar primeiro para os outros. É o que fazemos? Não sei. É fácil de fazer? Claro que não. Mas este é o desafio lançado a todo cristão. Porque quando conseguimos tomar essa atitude, estamos a viver o verdadeiro amor, estamos a viver a verdadeira caridade. Não importa a quantidade do que se dá, não importa a quantidade do que se faz, mas a intenção, o amor que nisso se coloca. Finalmente, a segunda leitura, retirada da Epístola aos Hebreus, continua-nos a falar de Cristo, sumo sacerdote, e também para entendermos temos de recordar como era o Templo de Jerusalém. Como certamente compreendeis, o Templo de Jerusalém era muito diferente desta igreja, mas tinha algo de semelhante a esta igreja. O templo tinha um espaço que era chamado de o Santo dos Santos. Imaginai que deste arco para cima, o arco estava fechado com uma cortina e este lugar era o Santo dos Santos. O resto era o corpo do templo. E o Santo dos Santos era tão importante que só podia entrar lá um sacerdote e que era sorteado. E não entrava quando lhe apetecesse. Havia horas marcadas para lá entrar. O que é que havia nesse espaço? Praticamente nada. Havia um grande braseiro que era alimentado e no qual se queimava o incenso, no qual se queimavam os cereais, no qual se queimavam os animais, os sacrifícios ao Senhor. Não tinha mais nada aquele espaço. Parece que tinha também 2 imagens de 2 querubins, mas era um espaço absolutamente sagrado. Será nesse espaço, por exemplo, que Zacarias, um dos sumos sacerdotes, pai de João Batista, vai receber a visita do anjo que lhe diz que ele e Isabel terão um filho. Ora, sabendo então que é o Santo dos Santos, diz-nos a segunda leitura que Cristo não é um sacerdote que passava a vida a entrar nos Santos dos Santos, que passava a vida a oferecer sacrifícios. Cristo é um sacerdote que ofereceu um único sacrifício, o sacrifício da cruz. Nós acreditamos, a Igreja isso nos ensina, que cada Eucaristia que nós celebramos, atualizamos o sacrifício de Cristo da cruz. Não o repetimos, porque o sacrifício de Cristo na cruz é único. Nós simplesmente trazemos esse sacrifício ocorrido há 2000 anos atrás, em que Cristo dá na totalidade, dá tudo o que tem para dar e trazemos até aos nossos dias, pedindo a Cristo que aquilo que Ele fez, nós o sejamos capazes também de fazer. Daí que a Eucaristia, em que participamos, é um ato de doação, é um ato de entrega, é um ato de amor. Nós vimos aqui apenas para colocar aquilo que temos e somos nas mãos do Senhor, dando-lhe tudo aquilo que temos. E vendo as coisas assim, se calhar entendemos o significado, por exemplo, do ofertório, das nossas generosidades. É a nossa colaboração, a nossa entrega ao Senhor, que não vale pela quantidade, não vale pela quantidade, vale pelo amor com que o fazemos. Agora, há uma coisa muito importante: quando o amor é verdadeiro, quando o amor, a caridade é autêntica, nós não estamos preocupados com a quantidade do que damos, porque damos com generosidade, porque damos com amor. Peçamos a Jesus que nos ajude a entender a forma como Ele nos ama
e como Ele nos convida a amar-nos uns aos outros e a descobrirmos que, para Ele, o amor, a caridade, não dependem da quantidade, mas sim da qualidade.